Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o irmão Leonardo Santana, servo de Deus e servo daqueles que servem a Deus. Desta feita, eu venho mais uma vez aqui para junto buscarmos entender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu quero citar um texto bastante conhecido, pouco lido, porém muito citado. Vamos ler a Bíblia hoje em Jó, capítulo de número 41, versículo de número 22. Diz assim o texto sagrado: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria. Em algumas traduções diz de prazer. Com certeza o amado irmão, a amada irmã, já ouviu alguém citar este versículo dizendo que nós devemos nos alegrar, porque diante de Deus a tristeza ela salta de alegria. Contudo, se pararmos para ler o texto todo, pararmos para fazer uma análise completa do capítulo 40, tanto quanto do capítulo 41 do livro que leva o nome de Jó, nós vamos ver que não é do Senhor que o texto está se referindo. O Senhor está respondendo às indagações de Jó, e isto com outras perguntas. A partir do capítulo de número 38, Deus começa a responder os questionamentos de Jó, fazendo ao mesmo perguntas das quais ele não conseguiria responder, com o propósito de demonstrar sua grandeza, seu poder, sua força e sua sabedoria, a fim de que Jó se conformasse que ele tinha o controle de tudo e passasse a confiar na direção, no poder, na autoridade suprema de Deus. E em uma linguagem poética, visto que Jó é um livro escrito por Moisés em linguagem poética, sendo este livro um livro de linguagem poética, é nesse contexto de poesia em que Deus vai começar a falar com Jó e vai usar como símbolo de seu poder, de sua força e de sua grandeza dois animais. O primeiro é chamado de Benote, que é interpretado em algumas bíblias por alguns tradutores e por alguns teólogos como o hipopótamo. E depois ele vai usar a figura de Leviatã, que alguns entendem como o grande crocodilo e outros entendem como um suposto dinossauro que existia na era pré-adâmica, para aqueles que creem na teoria da recriação da Terra. Então Deus vai usar essas duas figuras de dois animais grandes, fortes e poderosos, ao qual o homem não tinha domínio, o homem não tinha controle, o homem não tinha força para dominar e para controlar. Então é diante desta figura em que Deus está falando para Jó sobre o seu poder, a sua graça, a sua manifestação poderosa para criar seres sobrenaturais que o homem não podia controlar. E dentro deste contexto, ele cita que diante do Leviatã, não é diante de Deus, não é diante dos anjos, não é diante de Cristo, em linguagem poética, diante do Leviatã, o grande crocodilo, ou, para quem crê na teoria da recriação, um grande dinossauro. Ele era tão grande, tão forte, tão poderoso, que em linguagem poética, figurada, trazendo um contexto dramático, ela teme a tristeza, teme tanto a este animal tão grande e poderoso, que sai pulando de alegria. Portanto, lendo o texto, fazendo um processo exegético e hermenêutico, seguindo as regras devidas da interpretação bíblica, chegamos à conclusão correta de que não é diante de Deus
que a tristeza salta de alegria no texto de Jó, capítulo 41, versículo 22. Mas é diante do Leviatã. Deus está querendo dizer para Jó o seguinte: esse animal é tão grande, é tão forte, é tão poderoso, em linguagem simbólica, poética, dramática, não literal, não real, mas para fazer uma alusão à grandeza e ao poder do Leviatã, Deus diz assim: diante dele, a tristeza pula de alegria. Mas é bem verdade que se Deus criou o Leviatã, que é um ser tão forte, tão grande, tão poderoso, e a tristeza salta de alegria diante do ser criado, quanto mais deve fazer diante do seu Criador. Porém, é necessário explicar o texto e fazer isso como uma aplicação, não como uma interpretação literal. Porque a interpretação literal é que a tristeza salta de alegria diante do grande Leviatã. Contudo, em linguagem simbólica, contudo, contextualizando e aplicando a nós, se a tristeza salta de alegria diante de uma criatura, quanto mais deve fazer diante do Criador de todas as coisas. Portanto, nunca mais diga sem explicar que diante de Deus a tristeza pula de alegria. Pegue essa chave de sabedoria, compartilhe com mais pessoas, que Deus te abençoe. Leia a Bíblia.